As transformações mais poderosas são frequentemente aquelas que ninguém nota. Elas não chegam com fogos de artifício, aplausos ou reconhecimento público. Elas aparecem como uma reorientação sutil dentro de você, uma mudança tão silenciosa que o mundo exterior não tem ideia de que algo monumental está acontecendo. É como descobrir uma porta escondida em uma sala familiar. Por anos, você viveu dentro dela, convencido de que as paredes definiam seus limites. Então, um dia, sem que ninguém mais esteja ciente, sua mão roça em um painel, e ele se abre para um caminho que muda tudo. Esta é a essência da mudança silenciosa. Invisível, não celebrada, mas infinitamente mais poderosa do que as mudanças que a maioria das pessoas anuncia ao mundo. Fomos condicionados a acreditar que a mudança deve ser alta, visível e mensurável para ser real. A sociedade recompensa declarações de transformação, o anúncio dramático de carreira, a reinvenção física, a declaração pública de novos objetivos. Mas, na verdade, as mudanças mais duradouras não se anunciam. A neurociência nos mostra que o cérebro se reconecta em silêncio através de microdisparos repetidos de neurônios que eventualmente criam novos circuitos. As primeiras faíscas de transformação são invisíveis para todos os outros, mas são a fundação de identidades inteiramente novas. A crença de que a mudança deve ser divulgada é a própria crença que mantém tantas pessoas presas em ciclos de começar e falhar. Porque a energia de provar algo ao mundo pertence ao velho eu, não ao novo. Considere a maneira como a física quântica descreve o potencial. Antes da observação, as partículas existem em superposição. Infinitas possibilidades suspensas em silêncio. O momento do colapso na realidade não é alto. É instantâneo, sutil e despercebido por qualquer pessoa exceto o observador. A própria realidade muda sem alarde. É por isso que as mudanças pessoais mais profundas são quânticas por natureza. Você incorpora uma nova frequência silenciosamente e o campo se reorganiza ao seu redor sem anúncio. É por isso que tantas pessoas lutam. Elas esperam barulho. Mas a realidade é projetada para mudar em silêncio. Pense na sua própria vida. Você já sentiu o peso de tentar provar que está mudando? Postando cada passo online, contando a todos o seu novo plano, procurando validação de que a mudança é real. Essa necessidade de ser visto é um sinal de que a mudança ainda não se ancorou. A verdadeira transformação não implora por reconhecimento. Ela se sente como um clique profundo dentro de você, invisível aos outros, inexplicável até mesmo para você mesmo. Ela se move abaixo da superfície. E somente mais tarde as pessoas ao seu redor começam a dizer: você está diferente. Não consigo explicar como, mas algo sobre você mudou. Essa é a porta escondida. Aqui está o paradoxo que poucos ousam enfrentar. Quanto mais invisível a mudança, mais irreversível ela se torna. Quando você a grita, você arrisca espalhar sua energia para fora, dissipando a própria coerência necessária para estabilizar um novo eu. Quando você a mantém silenciosa, você a amplifica. Isso não é sobre sigilo pelo bem do sigilo, mas sobre coerência, alinhando-se tão profundamente que a mudança é codificada em seu sistema nervoso antes que o mundo tenha a chance de questioná-la. É como plantar uma semente no subsolo. Ninguém pode vê-la. Ninguém aplaude seu crescimento. No entanto, a escuridão é onde as raízes se formam e a força se desenvolve. Quando o broto finalmente emerge, é inevitável, imparável e não mais frágil. Mas aqui é onde a maioria das pessoas cai na armadilha. Elas confundem barulho com prova. Elas perseguem sinais externos em vez de cultivar a realidade interna. O cérebro anseia por conclusão. Então ele tenta preencher o quebra-cabeça com marcos visíveis. No entanto, a peça que realmente falta não está nos marcadores externos. Está no estado interno de ser. Espere até ver o quanto sua vida se torna mais estável, magnética e expansiva quando você muda internamente sem precisar que ninguém valide isso. Esse é o quebra-cabeça incompleto que seu subconsciente continua tentando resolver. Toda a tradição, desde místicos antigos até a física moderna, aponta para a mesma verdade. O silêncio carrega o código da transformação. Neville Goddard ensinou que imaginar silenciosamente na câmara interior era o verdadeiro motor da criação. Joe Dispenza explica que quando o cérebro e o coração alcançam coerência, o corpo se torna um sinal para o campo e esse sinal não requer nenhuma testemunha externa para ser eficaz. A frequência silenciosa já está transmitindo no campo quântico.
Os outros não precisam vê-la para que a realidade se reorganize. Então aqui está a pergunta perturbadora que deve ser feita agora. Se a mudança é tão silenciosa, tão escondida, por que tantas pessoas nunca atravessam a porta? A resposta não é o que você pensa. Não tem nada a ver com falta de força de vontade ou disciplina. Tem tudo a ver com a maneira como somos viciados em reconhecimento, viciados em ser vistos, viciados em confirmação de que algo está acontecendo. Esse vício nos mantém parados em frente à porta sem perceber que a maçaneta já está ao alcance. Esperamos por aplausos para validar o passo, mas a porta escondida se abre apenas em silêncio. A verdade é que sua realidade pode mudar completamente sem que ninguém note, porque o notar nunca é o ponto. O ponto é tornar-se, e tornar-se sempre acontece em silêncio primeiro. O paradoxo é claro. Quanto menos você tenta provar que está mudando, mais rápida e completamente o campo quântico espelha a mudança de volta para você. Este é o segredo que o mundo não ensina. E ainda assim é a fundação de toda transformação genuína. No silêncio abaixo das aparências, há um campo que governa tudo o que chamamos de realidade. A física moderna o nomeia como campo quântico, um vasto oceano de energia onde todas as possibilidades existem simultaneamente, esperando para serem escolhidas. O que a maioria das pessoas ignora é que este campo não responde a declarações, barulho ou performance. Ele responde à coerência. Ele escuta não as palavras que você fala, mas a frequência que você emite. Quando seus pensamentos, emoções e corpo se alinham em uma direção, e este alinhamento não é alto. É silencioso, sutil, quase invisível, como a superfície de um lago que de repente fica parado o suficiente para refletir o céu inteiro. A linguagem científica para esta transformação silenciosa reside na coerência e no colapso de onda. Um pensamento, quando sustentado com emoção e incorporado fisicamente, torna-se um sinal coerente. Esse sinal ressoa dentro do campo, colapsando o potencial em forma. Mas este colapso não ruge como o trovão. É mais como o apertar de um interruptor em uma sala escura, instantâneo, sutil, irreversível. E ainda assim, porque a mente é viciada em drama, as pessoas descartam essas mudanças silenciosas como insignificantes. Elas procuram por sinais, por grande evidência, por confirmação externa. Mas o campo não precisa de confirmação. No momento em que a coerência é alcançada, a mudança já está assentada na realidade. A neurociência adiciona outra camada. Quando os neuroníons disparam juntos em novos padrões, eles começam a se conectar juntos. No início, esses novos circuitos são frágeis, microscópicos, quase imperceptíveis. Mas com repetição e reforço emocional, o cérebro os fortalece até que se tornem caminhos dominantes. Os momentos silenciosos quando ninguém está assistindo são quando o cérebro está literalmente esculpindo seu futuro. O laboratório da transformação não está em um palco. Está nas trocas invisíveis entre sinapses. E se você soubesse quanto poder esses momentos ocultos carregam, você os trataria como rituais sagrados. Aqui está o quebra-cabeça incompleto. Se o campo responde à coerência silenciosa, por que tantas tentativas de manifestação falham? A resposta não está no esforço, não em repetir afirmações até a exaustão. A razão oculta é que as pessoas frequentemente enviam sinais contraditórios. Elas meditam por 10 minutos pela manhã, mas passam o resto do dia ensaiando medo, preocupação e dúvida. Para o campo, a coerência nunca se estabiliza. É como tentar sintonizar um rádio enquanto constantemente muda o dial. Você nunca mantém uma frequência tempo suficiente para a música tocar. Isso explica por que algumas pessoas insistem que a manifestação não funciona para elas. Não é que não funcione. É que elas não aprenderam a sustentar o silêncio. Note a interrupção do padrão aqui. Quanto mais silencioso você é internamente, mais alto sua vida muda externamente. Isso vira a narrativa que a maioria de nós carrega. Acreditamos que devemos lutar, nos esforçar e gritar nossos desejos para a existência. Mas a física quântica revela o oposto. As partículas que formam sua realidade já estão ouvindo não sua voz, mas sua vibração. A cada microsegundo seu coração e cérebro se alinham. Você envia uma transmissão eletromagnética poderosa o suficiente para alterar a probabilidade. E ainda assim essa transmissão não faz som. Ninguém aplaude. A mudança começa invisivelmente.
Há uma história de uma mulher que mudou toda a trajetória de sua vida não fazendo nada mais dramático do que alterar seu estado antes de dormir cada noite. Por 30 dias, ela praticou adormecer no sentimento da realidade que desejava. Ela não contou a ninguém. Ela não fez grandes declarações. No entanto, no final desses 30 dias, as circunstâncias começaram a se rearranjar de maneiras que ela não poderia ter projetado. Uma oferta de emprego apareceu, relacionamentos se curaram, a saúde melhorou. Para os de fora, parecia coincidência. Mas na verdade, era a linguagem silenciosa da coerência falando com o campo quântico. A ondulação invisível já estava se movendo antes que alguém visse a mudança de superfície. O cérebro anseia por encerramento. E então, quando os resultados não aparecem instantaneamente, ele te convence de que nada está acontecendo. Mas esse é o truque. O campo está sempre se reorganizando silenciosamente antes de se manifestar visivelmente. Imagine plantar sementes e então desenterrá-las todos os dias para ver se brotaram. É assim que a maioria das pessoas se sabota. Elas não conseguem confiar no silêncio tempo suficiente para as raízes se formarem. E aqui está o loop que você precisa se apegar. O que acontece no invisível é muito mais importante do que o que acontece no visível. Espere até ver o quanto já mudou abaixo da sua consciência. Ciência e espiritualidade convergem aqui. A física nos diz que campos de energia influenciam uns aos outros sem contato físico. Isso é ressonância. As tradições espirituais nos lembram que a oração em segredo, meditação e solidão, o trabalho interno feito longe dos olhos do mundo é a fonte do verdadeiro poder. Ambos apontam para a mesma verdade. O invisível governa o visível, o que significa que o campo não é persuadido pela performance. Ele é movido pela presença e a presença é cultivada em silêncio. Então se pergunte agora, se o campo se move silenciosamente, se os neurônios se reconectam silenciosamente, se a realidade colapsa em forma sem aplausos, por que você continua procurando por prova visível? A resposta vai desafiá-lo. É porque você ainda não confia que o silêncio é suficiente. Mas o silêncio não é vazio. É plenitude. É o lugar onde as ondas se tornam partículas, onde o potencial se torna real, onde sua vida se reorganiza sem que ninguém note. O campo sempre esteve se movendo silenciosamente. A questão é se você aprenderá a se mover com ele. Se você quer entender por que algumas pessoas mudam suas vidas completamente enquanto outras ficam presas em ciclos repetitivos, você tem que olhar abaixo da superfície para a identidade em si. A identidade é o verdadeiro motor da transformação. Não é o que você quer que molda sua vida, mas quem você está sendo a cada momento. O campo não responde a desejos desesperados. Ele responde à coerência entre seu estado e a realidade que você reivindica como sua. E aqui está o paradoxo. Quando você muda a identidade silenciosamente sem anunciá-la, você está reescrevendo todo o seu roteiro de maneiras que ninguém pode ver até que a evidência se torne inegável. A ciência explica claramente. A neuroplasticidade nos mostra que o cérebro está constantemente se esculpindo para corresponder aos padrões que você reforça. Quando você se identifica como alguém que luta, seus neurônios disparam de maneiras que reforçam a luta. Quando você escolhe a identidade de alguém que cria, novos circuitos começam a se formar, mesmo antes de qualquer evidência visível aparecer. A mudança começa invisivelmente na arquitetura do seu cérebro. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas perde. Os novos circuitos são frágeis no início, como caminhos finos em uma floresta. Se você os expõe ao barulho de buscar validação, anunciando sua mudança antes que ela tenha se estabilizado, você arrisca pisotear os próprios caminhos que está tentando criar. Neville Goddard disse claramente: você não manifesta o que quer, você manifesta quem você é. É por isso que ele ensinou a prática de assumir o estado do desejo realizado. Você não diz ao mundo que está mudando. Você se torna a mudança internamente, até que a realidade não tenha escolha a não ser ecoá-la. Joe Dispenza reforça isso com ciência. Quando você incorpora uma nova assinatura emocional, seu corpo literalmente começa a viver no futuro para o campo. A mudança já é real muito antes de qualquer outra pessoa poder detectá-la. É por isso que as mudanças mais poderosas não são visíveis em seus estágios iniciais. Elas são codificadas em sua identidade abaixo da superfície, invisíveis mas inabaláveis. Deixe-me quebrar o padrão aqui. Quanto mais você tenta provar sua mudança aos outros, menos real ela realmente é. Pense nisso.
Se você já fosse essa versão de si mesmo, você precisaria convencer alguém? Não. A necessidade de provar é em si prova de incompletude. A mudança silenciosa de identidade não requer performance. É um tornar-se, um alinhamento silencioso que se estabiliza até que o mundo eventualmente se conforme. É por isso que no início parece que nada está acontecendo. Você está mudando silenciosamente e o mundo externo leva tempo para alcançar. Mas quando ele alcança, a mudança parece súbita para todos os outros, embora você saiba que ela tem se desdobrado por meses ou anos abaixo da superfície. Considere isso. Uma pessoa que secretamente decide, eu sou rico agora, e vive naquela identidade interior, mesmo que sua conta bancária ainda não reflita isso, está enviando uma transmissão coerente para o campo. Suas escolhas começam a se alinhar sutilmente com a abundância. Seu sistema nervoso não ensaia mais a falta, então as oportunidades ressoam com elas de maneira diferente. Os amigos podem não notar no início. A família pode pensar que nada mudou, mas um dia as circunstâncias giram dramaticamente e as pessoas dizem, como aconteceu tão rápido? A verdade é que não aconteceu rápido. Aconteceu silenciosamente abaixo da superfície no reino da identidade. Há um quebra-cabeça psicológico aqui que seu cérebro tenta resolver. Se a identidade é invisível, como você sabe quando ela mudou? A resposta é sutil. Você sente no seu corpo. Velhos gatilhos param de te puxar. Velhos medos perdem sua força. Velhos padrões parecem distantes, quase irrelevantes. Esse desapego silencioso não é indiferença. É coerência. Seu sistema nervoso não é mais viciado no familiar. E quando sua biologia muda, a realidade não tem escolha a não ser refleti-la. Mas a maioria das pessoas perde esse sinal porque estão esperando pela prova externa primeiro. Elas não percebem que a mudança interna é a prova real e tudo mais segue. A identidade também explica por que a mudança parece tão difícil quando você tenta forçá-la apenas através da ação. Se suas ações lutam contra sua identidade central, os velhos circuitos sempre vencem. É como tentar nadar rio acima com uma âncora amarrada ao seu corpo. Você queima energia, mas o rio de quem você acredita ser te puxa de volta. Mas quando você muda a identidade, a ação se torna sem esforço. Você não precisa mais se convencer a se comportar de maneira diferente. Acontece automaticamente. A identidade não fumante não deseja cigarros. A identidade atleta não negocia sobre treinar. A identidade criador não precisa forçar a produtividade. Quando a identidade muda, o comportamento flui como água descendo. Aqui está o loop de curiosidade para se apegar. A verdadeira transformação não está no que você faz, mas no que você para de precisar provar. Espere até ver o quanto muda em sua vida quando você não mais argumenta com a velha identidade, mas simplesmente para de ser ela. É por isso que o silêncio é poder. Você não desperdiça energia convencendo. Você investe energia tornando-se. E quando você faz isso, a mudança abaixo da superfície se torna a fundação mais inabalável que você poderia construir. O campo está sempre ouvindo. E ele não ouve suas declarações. Ele ouve seu estado. Abaixo da superfície, a identidade é a linguagem oculta da realidade. Quando você muda quem você é, mesmo silenciosamente, o campo quântico responde sem questionar. E quando a resposta começa a se desdobrar, parece súbita para todos os outros. Mas você saberá a verdade. A mudança estava sempre acontecendo silenciosamente abaixo da superfície na arquitetura invisível de quem você decidiu ser. Toda transformação começa com um ritual, embora não do tipo que você imagina. A maioria das pessoas pensa que rituais devem ser cerimônias elaboradas ou práticas visíveis. Mas os rituais mais potentes são silenciosos, realizados no santuário privado de sua mente e corpo longe do olhar de qualquer um. O alinhamento que reordena sua realidade não requer velas, altares ou anúncios. Ele requer coerência. Uma prática simples e silenciosa de trazer coração, mente e corpo em ressonância. Feito consistentemente, torna-se o ritual silencioso que dobra o campo ao seu redor. A ciência explica por quê. O Instituto HeartMath mostrou que quando o ritmo do coração se torna coerente, suave e ordenado, ele sincroniza com as ondas cerebrais, criando um estado de harmonia fisiológica. Nesse estado, o campo eletromagnético do corpo se expande, irradiando energia mensurável no espaço ao seu redor. Isso não é metafórico.
É física. Todo coração gera um campo e a coerência o fortalece. Esse campo se comunica com o próprio campo quântico, carregando o sinal de sua identidade e intenções. Mas aqui está o paradoxo. A coerência é alcançada não através de barulho ou esforço, mas através de repetição silenciosa, através de rituais silenciosos que você executa quando ninguém está assistindo. A respiração é um dos mais simples, mas mais poderosos desses rituais. Inspire lentamente, expire mais longo do que você inspira e permita que seu corpo caia em ritmo. Em minutos, seu sistema nervoso muda de sobrevivência para a criação. Os hormônios do estresse diminuem, oxitocina e serotonina aumentam e o corpo relaxa na confiança. Nessa confiança, seu sinal para o campo se torna coerente. O ritual é invisível, mas seus efeitos são profundos. Se você praticar isso toda noite antes de dormir, seu subconsciente carregaria o sinal pela noite, tecendo sua nova identidade no próprio tecido da sua biologia. E ainda assim, a maioria das pessoas descarta tais práticas como muito simples. Elas querem mudança dramática, esquecendo que o campo é movido pela simplicidade, não pelo barulho. Aqui está o quebra-cabeça incompleto. As pessoas obsessam sobre o que adicionar. Mais afirmações, mais quadros de visão, mais esforço. Mas a verdadeira chave frequentemente está na subtração. E se o ritual mais poderoso não fosse o que você faz, mas o que você para de fazer? E se você parasse de ensaiar o medo antes de dormir? Parasse de carregar velhas histórias para novas manhãs, parasse de dar ao seu sistema nervoso razões para desconfiar. O ritual silencioso de alinhamento não é sobre empilhar mais. É sobre remover a estática para que o sinal possa transmitir claramente. Espere até ver o que acontece quando seu silêncio se torna limpo. Histórias de transformação sempre voltam às práticas invisíveis. Um homem que silenciosamente repetiu um novo estado de gratidão todas as manhãs sem nunca falar sobre isso. Uma mulher que adormecia todas as noites ensaiando o sentimento de já estar completa. Eles não contaram a ninguém. Eles não criaram espetáculo. No entanto, meses depois, suas vidas pareciam completamente diferentes. Os de fora disseram, você mudou. Sem nunca saber os rituais que tornaram isso possível, está é a prova. O que você faz em silêncio é infinitamente mais poderoso do que o que você anuncia em voz alta. Agora, pause por um momento. Aqui mesmo, agora mesmo, eu quero que você ancore esta verdade em ação. Vá nos comentários, digite esta frase, silenciosamente, tudo muda. Escreva isso como uma declaração, não para mim, não para mais ninguém, mas como seu primeiro ritual silencioso em ação. O ato de digitar essas palavras planta uma semente de coerência. Diz ao seu subconsciente, isso é quem eu estou me tornando. O ritual é invisível aos outros, mas está codificado em você. E quando você revisitar essas palavras mais tarde, você as verá não como um comentário, mas como evidência de que a mudança silenciosa já começou. Vamos interromper o padrão mais uma vez. Rituais não são sobre teatralidade externa. São sobre estados internos. O corpo é o templo. A respiração é a cerimônia. O estado é a oferenda. Toda vez que você retorna à coerência, mesmo por alguns minutos, você está realizando um ritual que instrui o campo. E porque o campo responde silenciosamente, você não precisa repeti-lo em voz alta. Uma respiração alinhada supera uma centena de afirmações frenéticas. Uma prática silenciosa realizada com consistência supera anos de barulho. As tradições espirituais sempre souberam disso. O místico falava do lugar secreto, daquele cantinho interno onde a oração e a imaginação tinham mais poder que qualquer culto público. Os yogis ensinavam pranayama não como um exercício físico, mas como um jeito de sincronizar a respiração e a consciência com o fluxo do universo. Até Cristo disse, quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta. Todo mundo apontou para a mesma coisa. O ritual não é para impressionar ninguém. O ritual é para que o campo sinta. E aqui está o loop que nos levará adiante. Quando você faz do alinhamento seu ritual diário, você não mais persegue a mudança. Ela começa a perseguir você. A atração magnética da coerência atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades para a órbita ao seu redor. O campo não pode ignorar um sinal estável. Mas esse magnetismo não é alto. É silencioso, invisível, despercebido por aqueles que não estão sintonizados.
É por isso que quando sua vida de repente se reorganiza, as pessoas perguntarão: como aconteceu? E você saberá que foi o ritual silencioso de alinhamento repetido silenciosamente, fielmente, até que o invisível se tornou visto. Toda mudança silenciosa começa dentro de você, mas nunca permanece contida. Como uma pedra jogada em água parada, cria ondulações que viajam para fora, tocando tudo em seu caminho. Mesmo que ninguém veja onde a ondulação começou, está a verdade oculta sobre a transformação. Seu alinhamento interno irradia em seus relacionamentos, seu ambiente e suas oportunidades, reorganizando silenciosamente a realidade sem explicação. O efeito é invisível no início, mas uma vez que alcança as bordas de sua vida, torna-se inegável. A ciência nos dá uma estrutura para entender isso. O conceito de campos mórficos de Rupert Sheldrake sugere que padrões de comportamento e pensamento criam plantas energéticas nas quais outros inconscientemente se sintonizam. Da mesma forma, a física quântica descreve ressonância. Quando dois sistemas vibram em frequências compatíveis, eles começam a influenciar um ao outro. Isso significa que quando você muda seu próprio estado, você não está apenas alterando sua realidade pessoal, você está influenciando o campo de todos ao seu redor. Mas aqui está o paradoxo. A influência mais profunda é aquela que ninguém pode rastrear de volta para você. Eles sentem, mas não podem explicar. Considere relacionamentos. Você pode ter tentado por anos mudar o comportamento de alguém argumentando, persuadindo ou exigindo. No entanto, frequentemente, no momento em que você muda sua própria frequência, o comportamento deles muda sem uma palavra trocada. A ondulação invisível está em ação. Coerência em você cria coerência no campo e aqueles conectados a você começam a se alinhar sem saber por quê. Isso não é manipulação. É ressonância. Da mesma forma que um diapasão colocado em movimento faz com que outro garfo do outro lado da sala vibre. Seu estado desencadeia reverberações sutis nos outros e a ondulação sempre começa em silêncio. Aqui está o quebra-cabeça incompleto que frustra tantos. Porque algumas ondulações parecem desaparecer antes de alcançar a costa. Porque mudanças internas nem sempre criam mudanças imediatas externas. A resposta está na consistência. Uma única ondulação pode desaparecer rapidamente, mas ondulações sustentadas criam ondas fortes o suficiente para remodelar a costa. Seu ambiente responde não a picos momentâneos de coerência, mas à estabilidade de sua frequência ao longo do tempo. É por isso que a prática de rituais silenciosos repetidos diariamente tem efeitos exponenciais. Eles não simplesmente ondulam, eles se acumulam, criando correntes poderosas o suficiente para redirecionar linhas temporais inteiras. Vamos interromper o padrão aqui. Pense nas histórias que você ouviu de pessoas que de repente receberam avanços, um emprego inesperado, um relacionamento curado, uma virada dramática de eventos. De fora, parece sorte ou coincidência. Mas abaixo da superfície, esses foram efeitos de ondulação construindo silenciosamente por meses ou anos. O que parece súbito é simplesmente o momento em que o invisível se tornou visível. E uma vez que aparece, o mundo rótula como sucesso da noite para o dia, nunca percebendo que o sucesso estava apenas incubando em silêncio o tempo todo. Há também uma dimensão psicológica para o efeito de ondulação. Os humanos são programados para neurônios espelho, células no cérebro que disparam tanto quando agimos quanto quando observamos outra pessoa agindo. Isso significa que seu estado de ser influencia inconscientemente os outros em um nível neurológico. Quando você incorpora calma, outros ao seu redor começam a se acalmar. Quando você incorpora abundância, outros sentem possibilidades se abrirem perto de você. Você nunca precisa anunciar. A ondulação é invisível, mas altera a atmosfera coletiva. É por isso que o trabalho interno de uma pessoa frequentemente eleva famílias ou comunidades inteiras sem uma única palavra falada. Mas aqui é onde muitas pessoas sentem desespero. Elas assumem que se os outros não notam sua mudança, isso significa que nada está acontecendo. Essa é a armadilha. O efeito de ondulação é frequentemente atrasado. Imagine jogar uma pedra em um vasto lago. As ondulações levam tempo para alcançar costas distantes. Durante esse tempo, você pode acreditar que nada está se movendo, mas o movimento já está em andamento. O campo está se rearranjando em silêncio, e os efeitos aparecerão de repente de maneiras que você nunca poderia ter previsto.
Espere até ver quantas oportunidades e sincronicidades já estão sendo organizadas ao seu redor apenas porque você mudou seu estado interno silenciosamente. Isso também explica por que você não pode fingir ressonância. O efeito de ondulação não pode ser forçado fingindo. Se suas ações externas são altas, mas seu estado interno é caótico, a ondulação será distorcida e fraca. Mas se seu estado interno é verdadeiramente coerente, mesmo que ninguém veja seu esforço, a ondulação se moverá poderosamente para o campo. Não importa se os outros aprovam, o campo responde à coerência, não há performance. E quando o campo responde, o mundo externo deve eventualmente seguir. Toda a tradição ensinou este princípio em sua própria linguagem. O Tão fala de Wu-Wei, ação sem esforço que flui como água, influenciando sem forçar. Místicos descrevem a fragrância da transformação. Uma emanação sutil que muda tudo sem palavras. Até a psicologia moderna reconhece o poder silencioso da presença. As pessoas podem não se lembrar do que você diz, mas sempre sentem quem você está sendo. O efeito de ondulação invisível é simplesmente a lei universal da ressonância expressa na vida diária. Então aqui está o convite. Pare de subestimar as mudanças silenciosas. Pare de esperar por aplausos antes de confiar na ondulação. A mudança que você incorpora silenciosamente hoje se tornará a onda que carrega sua vida amanhã. Os outros podem não notar o começo, mas eles não poderão ignorar o resultado. O efeito de ondulação invisível está sempre se movendo, moldando e reorganizando seu mundo. Se você acredita ou não, a única questão é: você sustentará o sinal tempo suficiente para deixar a onda alcançar a costa? A jornada termina onde começou em silêncio. Mas agora você entende que o silêncio não é vazio. É criação em sua forma mais pura. As maiores mudanças na realidade não requerem reconhecimento, validação ou barulho. Elas requerem tornar-se. E tornar-se sempre começa silenciosamente e profundamente dentro das câmaras invisíveis de sua mente e coração. O verdadeiro mestre da realidade não persegue prova de mudança. Eles incorporam a mudança tão completamente que a prova se torna irrelevante. E quando o campo responde, a evidência chega sem alarde. Súbita, completa, inegável. A física quântica sempre insinuou esta verdade. O campo colapsa não quando o mundo exige, mas quando o observador incorpora coerência. É instantâneo, silencioso, não anunciado. Da mesma forma, quando você estabiliza uma nova identidade dentro de si mesmo, o universo se reorganiza ao redor dela sem requerer a permissão de ninguém. O processo não é dramático. É inevitável. Tornar-se silencioso é a arte de incorporar uma nova frequência tão consistentemente que o mundo externo não tem escolha a não ser espelhá-la de volta para você. É por isso que a identidade é a fundação. Você não precisa provar ou persuadir. Você só precisa ser. No momento em que você para de negociar com a velha versão de si mesmo, o campo recebe um sinal claro. A neuroplasticidade explica cientificamente. Neurônios disparam em padrões estáveis, codificando novos caminhos de pensamento e emoção até que dominem sua percepção. Espiritualmente, Neville Goddard explicou através da imaginação e suposição. Viver como se o desejo já estivesse realizado. Ambos dizem a mesma coisa. O estado silencioso de ser já é suficiente para acomodar a realidade. A beleza disso está em sua sutileza. De fora, nada parece diferente no início. Os amigos podem vê-lo como mesmo. A família pode não notar nada. Mas por dentro, algo irreversível está acontecendo. Você não está mais ensaiando a velha história. Você não está mais viciado nas mesmas emoções. Você não está mais enviando estática para o campo. E essa mudança, embora invisível, começa a reorganizar tudo ao seu redor. Um dia, a evidência aparece de maneiras muito precisas para chamar de coincidência. Uma porta se abre. Um relacionamento se cura. Uma oportunidade pousa em seu caminho. O mundo chama de sorte. Você saberá que é alinhamento. Aqui está a interrupção final do padrão. O campo não se importa com o barulho que você faz. Ele só se importa com o sinal que você incorpora. O que significa que o passo mais poderoso que você pode dar agora é parar de anunciar e começar a tornar-se. Deixe o silêncio ser sua estratégia. Deixe a coerência ser sua prova. Porque quando você finalmente permite que o campo espelhe de volta quem você já é,
A mudança chega tão silenciosamente que ninguém nota até que os resultados se tornem impossíveis de ignorar. Isso não é sobre se esconder. É sobre soberania. É sobre entrar no poder silencioso de saber que você não está esperando pela realidade. Você é a realidade incorporada. Joe Dispenza frequentemente diz que o campo quântico responde não ao que queremos, mas a quem estamos sendo. Tornar-se não é performance. Não é declaração. É incorporação. E a incorporação sempre acontece primeiro em silêncio. Então o que isso significa para você agora? Significa que a porta escondida já está aqui. Significa que o efeito de ondulação já está se movendo. Significa que os rituais de coerência já estão mudando sua biologia e seu futuro. O único passo que resta é confiar no silêncio tempo suficiente para a onda alcançá-lo. Pare de questionar se está funcionando. Pare de procurar por sinais para te tranquilizar. A tranquilidade está dentro de você. O novo eu já está vivo. E quando você deixar este momento, carregue este lembrete. Você não precisa que ninguém note sua mudança. Você não precisa de aprovação ou aplausos. A realidade alcançará em seu próprio tempo. Sua tarefa é continuar tornando-se silenciosamente, firmemente, fielmente. É assim que montanhas se movem. É assim que realidades mudam. É assim que você entra na vida que tem esperado por você o tempo todo. Toda a tradição ensinou este princípio em sua própria linguagem. O taoísmo fala de Wu-Wei, ação sem esforço que flui como água, influenciando sem forçar. Místicos descrevem a fragrância da transformação, uma emanação sutil que muda tudo sem palavras. Até a psicologia moderna reconhece o poder silencioso da presença. As pessoas podem não se lembrar do que você diz, mas sempre sentem quem você está sendo. O efeito de ondulação invisível é simplesmente a lei universal da ressonância expressa na vida diária. Então aqui está o convite. Pare de subestimar as mudanças silenciosas. Pare de esperar por aplausos antes de confiar na ondulação. A mudança que você incorpora silenciosamente hoje se tornará a onda que carrega sua vida amanhã. Os outros podem não notar o começo, mas eles não poderão ignorar o resultado. O efeito de ondulação invisível está sempre se movendo, moldando e reorganizando seu mundo. Se você acredita ou não, a única questão é: você sustentará o sinal tempo suficiente para deixar a onda alcançar a costa? A jornada termina onde começou em silêncio. Mas agora você entende que o silêncio não é vazio. É criação em sua forma mais pura. As maiores mudanças na realidade não requerem reconhecimento, validação ou barulho. Elas requerem tornar-se. E tornar-se sempre começa silenciosamente e profundamente dentro das câmaras invisíveis de sua mente e coração. O verdadeiro mestre da realidade não persegue prova de mudança. Eles incorporam a mudança tão completamente que a prova se torna irrelevante. E quando o campo responde, a evidência chega sem alarde. Súbita, completa, inegável. A física quântica sempre insinuou esta verdade. O campo colapsa não quando o mundo exige, mas quando o observador incorpora coerência. É instantâneo, silencioso, não anunciado. Da mesma forma, quando você estabiliza uma nova identidade dentro de si mesmo, o universo se reorganiza ao redor dela sem requerer a permissão de ninguém. O processo não é dramático. É inevitável. Tornar-se silencioso é a arte de incorporar uma nova frequência tão consistentemente que o mundo externo não tem escolha a não ser espelhá-la de volta para você. É por isso que a identidade é a fundação. Você não precisa provar ou persuadir. Você só precisa ser. No momento em que você para de negociar com a velha versão de si mesmo, o campo recebe um sinal claro. A neuroplasticidade explica cientificamente. Neurônios disparam em padrões estáveis, codificando novos caminhos de pensamento e emoção até que dominem sua percepção. Espiritualmente, Neville Goddard explicou através da imaginação e suposição. Viver como se o desejo já estivesse realizado. Ambos dizem a mesma coisa. O estado silencioso de ser já é suficiente para acomodar a realidade. A beleza disso está em sua sutileza. De fora, nada parece diferente no início. Os amigos podem vê-lo como mesmo. A família pode não notar nada. Mas por dentro, algo irreversível está acontecendo. Você não está mais ensaiando a velha história. Você não está mais viciado nas mesmas emoções.
Você não está mais enviando estática para o campo. E essa mudança, embora invisível, começa a reorganizar tudo ao seu redor. Um dia, a evidência aparece de maneiras muito precisas para chamar de coincidência. Uma porta se abre. Um relacionamento se cura. Uma oportunidade pousa em seu caminho. O mundo chama de sorte. Você saberá que é alinhamento. Aqui está a interrupção final do padrão. O campo não se importa com o barulho que você faz. Ele só se importa com o sinal que você incorpora. O que significa que o passo mais poderoso que você pode dar agora é parar de anunciar e começar a tornar-se. Deixe o silêncio ser sua estratégia. Deixe a coerência ser sua prova. Porque quando você finalmente permite que o campo espelhe de volta quem você já é, a mudança chega tão silenciosamente que ninguém nota até que os resultados se tornem impossíveis de ignorar. Isso não é sobre se esconder. É sobre soberania. É sobre entrar no poder silencioso de saber que você não está esperando pela realidade. Você é a realidade incorporada. Joe Dispenza frequentemente diz que o campo quântico responde não ao que queremos, mas a quem estamos sendo. Tornar-se não é performance. Não é declaração. É incorporação. E a incorporação sempre acontece primeiro em silêncio. Então o que isso significa para você agora? Significa que a porta escondida já está aqui. Significa que o efeito de ondulação já está se movendo. Significa que os rituais de coerência já estão mudando sua biologia e seu futuro. O único passo que resta é confiar no silêncio tempo suficiente para a onda alcançá-lo. Pare de questionar se está funcionando. Pare de procurar por sinais para te tranquilizar. A tranquilidade está dentro de você. O novo eu já está vivo. Gratidão profunda por sua presença aqui. E quando você deixar este momento, carregue este lembrete. Você não precisa que ninguém note sua mudança. Você não precisa de aprovação ou aplausos. A realidade alcançará em seu próprio tempo. Sua tarefa é continuar tornando-se silenciosamente, firmemente, fielmente. É assim que montanhas se movem. É assim que realidades mudam. É assim que você entra na vida que tem esperado por você o tempo todo. Nos vemos na próxima frequência. Até lá, continue tornando-se, silenciosamente, e cultive sua essência no seu próprio ritmo.